Entre intenções e resultados. Há duas maneiras de descrever a história das primeiras letras, do ensino básico, da alfabetização, enfim, no Brasil: pelas leis, relatórios e discursos ou pelos números. O país foi fundado por uma civilização com especial apreço pela instrução e pela erudição. Não se pode negar a Portugal de 1500 um lugar no Ocidente, portanto, em toda a tradição filosófica e letrada greco-romana judaica cristã. No Regimento de Tomé de Souza, de 1548, texto legal de fundação do que o rei chamou Brasil, escrito por Dom João III, há não apenas um lugar para a instrução, há a recomendação explícita de levar a civilização ocidental aos nativos em sua integralidade, incluindo a catequese e a alfabetização. As ordens de Dom João III não foram bem cumpridas, a julgar pelos números. Em 1900, 352 anos após o regimento, 65% da população acima de 15 anos era analfabeta. Portugal europeu, na mesma época, como já se viu, estava em situação ainda pior. Por que não se educou o povo se os jesuítas usaram o que havia de melhor em métodos, empenharam-se com afinco na missão dada inicialmente a Manuel da Nóbrega em 1549? Se Dom Pedro II era um entusiasta das escolas primárias? Em 1920, a taxa de analfabetismo seguia onde estava no início daquele século. Se evoluiu daí em diante até chegar a pré-civilizados 20% em 1991, foi menos por obra de governos do que por iniciativas privadas e comunitárias e pela urbanização e industrialização. O hiato entre intenções, formação e nomeação de professores, gastos públicos com educação e os resultados, desconfia-se, e a repetência em massa é boa pista nesse sentido, tem algo a ver com a tradição autodepreciativa. Nas duas direções, a elite intelectual via a massa geral como jecas tatus e boa parte da massa geral concordava, permanecendo longe da escola. Muitos acreditavam que a capacidade para aprender a ler e escrever era um dom dado a poucos, não a todos, sequer a maioria. As reprovações em massa acabavam por convencer uns e outros de que estavam certos no diagnóstico inicial. O Ratio Studiorum, compêndio com 467 regras, elaborado no final do século XVI, inspirado no modus parisiensis, era a base da educação jesuíta, que ia da catequese dos índios e primeiras letras à universidade. Os inacianos dominavam o ensino em Portugal, Espanha, França e Áustria. Considerando as colônias respectivas, era mais da metade do mundo conhecido. Em 1750, tinham 758 casas de estudo espalhadas pelo globo, contando apenas os colégios, missões, faculdades e seminários. No Brasil eram 78, mais escolas de primeiras letras em todo o litoral e pontos do interior. Descartes, Molière, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Richelieu, Miguel de Cervantes e Antônio Vieira foram alunos dos colégios jesuítas. Os jesuítas foram dos primeiros responsáveis por unificar a identidade cultural dos brasileiros de norte a sul. As outras ordens, como franciscanos e carmelitas, também tinham escolas e seguiram possuindo-as após a expulsão da Companhia de Jesus. Já os beneditinos não tinham essa intenção, mas foram levados a dar aulas a pedido de particulares e comunidades. Careciam eles, porém, da vasta estrutura dos inacianos. O ensino jesuíta seria interrompido pela ascensão dos Estados-nações, interessados em implantar uma educação iluminista e secular, voltada às ciências naturais e à formação de cidadãos dentro da nova ordem, apelidada a posteriori como despotismo esclarecido, fórmula ruim como definição. Melhor seria falar em monarquias empenhadas em modernização, em combater velhos privilégios da nobreza de origem feudal via ascensão da burguesia, mas sem democracia ampla. Deu-se assim em Portugal, na figura do plenipotenciário Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Ele fez cessar em 1759 toda e qualquer atividade dos jesuítas, encerrando o sistema de ensino correspondente. Até ali, os jesuítas tinham direito à redízima para manter suas escolas, 10% de todos os impostos arrecadados, implantada em 1564. Tal dotação, na nova ordem estatal,
passou a se chamar subsídio literário, no mesmo percentual. A nova pedagogia, baseada principalmente nas concepções do filósofo e pedagogo iluminista português Luiz Antônio Verney, era revolucionária para o tempo, mas não foram encontrados mestres à altura do desafio em nenhum dos dois lados do Atlântico, nem se cogitou importá-los. Perdeu-se um tempo precioso tentando implantar o ensino laico. O Brasil independente só constituiu uma escola normal para a formação de professores em 1835, em Niterói. O estabelecimento tinha no currículo ler e escrever as 4 operações e proporções, a língua nacional, geografia e moral cristã. Funcionaria apenas até 1849. A educação básica, pela Constituição de 1824, era a atribuição das províncias, na de 1891 dos estados. Algumas províncias, como Minas Gerais, 1840, e Paraíba, 1884, instalaram escolas normais, que abriam e fechavam à vista de orçamento e interessados. Ninguém queria ser professor, ganhava-se mal e a reputação era ruim. São Paulo, já na República, dar-se-ia com mais afinco a tarefa. No Rio de Janeiro, município da Corte, antes, em 1879, optou-se por um ousado e farto currículo, incluindo língua nacional, língua francesa, aritmética, álgebra e geometria, metrologia e escrituração mercantil, geografia e cosmografia, história universal, história e geografia do Brasil, elementos de ciências físicas e naturais e de fisiologia e higiene, filosofia, princípios de direito natural e de direito público, princípios de economia política e noções de economia doméstica, essas últimas para passar conhecimentos às meninas, pedagogia e prática do ensino primário em geral, prática do ensino intuitivo ou lição de coisas, princípios de lavoura e horticultura, caligrafia e desenho linear, música vogal, ginástica, prática manual de ofícios, homens, trabalhos de agulha, mulheres, e instrução religiosa, não obrigatória para não católicos. Muita pretensão para um país que não resolvera o problema básico, a alfabetização. A propósito, vê-se aqui que o hábito de ir enfiando disciplinas novas no currículo escolar ao sabor de conveniências políticas e ideias supostamente inovadoras tem raízes antigas. Em manifesto de 1871, a classe dos professores reclamava sobretudo da humilhação que recaía sobre eles pela pecha de ignorantes. Os responsáveis pela pecha seriam os poderes do Estado. A imprensa também criticava com rispidez e sarcasmo os professores. A situação só não era pior pela difusão dessa mesma imprensa e dos livros entre as populações urbanas. No Rio de Janeiro e Salvador, não saber ler era motivo de vergonha, além da impossibilidade de acessar o grande divertimento da época, os jornais totalmente livres de censura, com suas seções literárias. Assim, o povo dava um jeito de se alfabetizar, geralmente por conta própria, em escolas particulares ou por meio de preceptores, muitas vezes amigos que passavam seus conhecimentos adiante. Pouco antes do aludido manifesto, em 1867, as escolas públicas tinham 107.500 alunos, chegariam a 250 mil em 1890, mas nem todos saíam da escola alfabetizados. A República, com políticas hesitantes, foi empurrando o problema, que chegou aos anos 1990 como um drama nacional. Ao completar 100 anos, em 1989, o sistema político havia transformado uma maioria de analfabetos numa maioria de analfabetos funcionais, que só não seguia analfabeta de pai e mãe por iniciativas nascidas fora do Estado. Evidentemente, a distribuição do ensino respeita grandes desigualdades regionais. Buíque, em Pernambuco, serve bem como exemplo da marcha da educação na história nacional. No final do século XIX, a proporção de indivíduos capazes de assinar o nome ali era de 6 para cada 1000. Em 1945, na obra Infância, Graciliano Ramos menciona a existência de uma escola na sede de Buíque. No censo de 1950, foram registradas 56 unidades escolares e 8 de ensino supletivo no município, com 1.906 alunos. Opa! Com tanta estrutura, agora vai. Bem, a tarefa era grande. 88,7% dos 38.000
238 buiquenses de então ainda eram totalmente analfabetos. Na década de 1970, chegou a Buíque o Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral, inicialmente voltado para jovens e adultos. Usando um método inspirado na pedagogia de Paulo Freire, a iniciativa falhou. Em 1980, 2/3 da população acima de 11 anos seguia sem assinar o nome e incapaz de soletrar Ivo viu a uva. Não era por falta de recursos, mas por falta de método adequado, obviamente. Em 2010, contando com 103 escolas de ensino fundamental, 412 professores, para 12 mil alunos em 52 mil habitantes, Bolsa Família, merenda escolar, Fundeb, não precisa explicar a sigla, é quilométrica, basta saber que é um dinheirão repassado pelo governo federal. Percentuais obrigatórios nos orçamentos estadual e municipal, a situação melhorou. Agora foi? Ainda não. Milagres desse gênero acontecem na Coreia do Sul. O analfabetismo geral em Buíque nessa data chegou a apenas 40,2%. A cidade estava pronta para sair das trevas, principalmente levando em conta que só 13,8% da população de 15 a 24 anos seguia sem saber decifrar o velho código silábico latino. Em Sorriso, Mato Grosso, vitrine do agronegócio moderno, em 2010, o analfabetismo era de 5% e de apenas 0,8% na faixa dos 15 aos 24 anos, índice melhor que o do município de São Paulo, superado apenas por algumas ilhas de colonização alemã, como Blumenau, 1,8% e 0,5% respectivamente. Finalmente, os resultados pareciam corresponder às intenções e ao investimento, embora a qualidade do que se ensinava além das primeiras letras ainda estivesse sob sérias dúvidas. Como declarou o presidente Fernando Henrique Cardoso, 1995-2002. No meu governo, universalizamos o acesso à escola. Mas para quê? O que se ensina ali é um desastre. Nota 1. Jeca Tatu é um personagem do conto Urupês, de Monteiro Lobato, publicado em 1918. Símbolo máximo da tradição autodepreciativa brasileira, e em especial do então atrasadíssimo Vale do Paraíba, Jeca é um caboclo típico, ignorante, preguiçoso, com o corpo tomado por verminoses. Em 1914, em O Estado de São Paulo, Lobato já qualificara, a sério, o caboclo como uma praga nacional, funesto parasita da terra, baldio, inadaptável à civilização. Em 1965, William Hanna e Joseph Barbera criariam Paul Rugg, batizado Zé Buscapé no Brasil, para satirizar o caipira do sul dos Estados Unidos, visto igualmente como indolente e ignorante. A diferença entre um e outro é que os caipiras do Brasil aceitam o estereótipo, enquanto os sulistas americanos, orgulhosos, rejeitam-no. Talvez para não ferir tanto as suscetibilidades, no desenho animado, Paul Rugg é um urso humanizado. Nota 2. O modus parisiensis, em oposição ao modus itálicos, é o modelo escolar ainda predominante. Pressupõe a divisão de alunos em classes, a prática de exercícios e mecanismos de incentivo ao trabalho escolar. A reforma pombalina era um misto dos dois modelos, híbrido em vigor no Brasil por longo período. O Itálicos é baseado em preceptores, grupos de discípulos e estudantes mais adiantados ou instrutores para ajudar os atrasados ou os novos a acompanhar a classe.